A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, mais uma vez aqui trazendo lições da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, realizada nas Assembleias de Deus, em especial no Brasil, como também em outras denominações que também adotam o mesmo currículo. Estamos no segundo trimestre de 2025, onde estamos estudando e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João, e o comentarista deste trimestre é o pastor Elienay Cabral. Estamos na lição de número 9, onde estudaremos o caminho, a verdade e a vida. Justamente esse tema é extraído de João 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é extraído deste versículo, onde estudaremos exatamente esses termos: verdade, vida, o caminho. Estudaremos aqui nessa aula a partir de então. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 14, versículos do 1 ao 15, que assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Leitura bíblica correspondente à nossa temática. O texto áureo nos diz assim, João 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso mediante uma pergunta de um dos seus discípulos, chamado Tomé. E Jesus responde, porque Jesus diz: eu vou e vocês sabem o caminho, sabem para onde eu vou. E Tomé diz: Senhor, nós não sabemos o caminho. E Jesus daqui explica que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ou vai a Deus, chega a Deus, se não for através de Jesus. Ninguém chega a Deus através de Maria, através de Pedro, através de Filipe ou através de qualquer outro mediador. Até porque não existe outro mediador. Há um único mediador, unicamente. E este se chama Jesus, conforme 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo número 5. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Então é só através de Jesus que se chega a Deus ou ao céu. A verdade prática nos diz assim: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforçam a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Então, a verdade, a imagem de Jesus como o caminho, a verdade e a vida reforçam a nossa fé. Reforçam, está fortalecendo, está verdadeiramente revestindo a nossa fé. Está garantindo a nossa fé. E, além do mais, consolida a nossa comunhão com Deus. Ou seja, torna firme a nossa comunhão com Deus. A nossa convicção em Deus. Torna firme, seguro. Partindo já para o tópico número 1. Aonde temos no tópico número 1 consolo e promessa do Senhor Jesus. Consolo e promessa do Senhor Jesus. Subtópico número 1, o caminho, a verdade e a vida. Então, desde o evento do capítulo 13, que nesse capítulo 13, o evento do capítulo 13, estudamos na lição passada, Jesus lava pés, lava os pés dos discípulos, uma função que seria de um escravo inferior daquela casa, daquele patrão. E Jesus, aproveitando essa oportunidade para dar uma lição de liderança humilde para com os discípulos, faz esse trabalho que não era competente a ele. Não era cabível a ele, porque Jesus é mestre, Jesus é Deus. E ele fez o serviço de um dos mais inferiores trabalhadores de uma casa da época, do período onde ele estava vivendo. Então, o evento do capítulo 13, quando Jesus juntou os discípulos e lavou os pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a este capítulo, ou seja, não se limitou ao capítulo de número 13. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14. Então não se limitou ao capítulo 13, mas no capítulo 14, Jesus fez um discurso de despedida, porque estava chegando o seu fim, estava chegando o fim da sua jornada aqui na Terra. Estava se concluindo a sua missão aqui na Terra. Então Jesus faz um discurso no capítulo 14, que esse capítulo 14, que é um discurso de Jesus confortando os discípulos, encorajando os discípulos, inicia também no capítulo número 13, versículo número 31. 13 e 31 de João nos diz assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Tendo saído quem? Judas. Quando Jesus disse que seria ele o traidor. Judas, diante daquela publicação de Jesus a respeito dele, Judas sai imediatamente para ir até os tribunos para vender e entregar o Senhor Jesus, negociar Jesus, trair Jesus. E tendo dito isso, Jesus diz: agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele, no Filho do homem. Então inicia no capítulo 13. O capítulo 14 é um discurso que Jesus fez de despedida, porém inicia no capítulo número 13. Nesse discurso do capítulo número 13, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. Esse discurso do capítulo 14, perdão. Então, no versículo 4 de 14 de João, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia. Imagine Jesus dizendo que os discípulos sabiam para onde ele ia, e de repente os discípulos dizendo: não, nós não sabemos para onde o Senhor vai.
Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Então, o Senhor Jesus, a partir de então, no entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou. Jesus disse que vocês sabem para onde eu vou. E Tomé disse, Jesus disse, vocês sabem o caminho para onde eu vou. O caminho que se segue para onde eu vou. E Tomé disse, nós não sabemos, e fez a pergunta, como podemos saber esse caminho? Como podemos saber o caminho para onde Jesus foi? Aqui eu faço uma temática acrescentando. Como podemos saber o caminho? Foi a pergunta de Tomé. João 14, versículo número 4. Versículo número 5. Como podemos saber o caminho? Como podemos saber o caminho? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mostra exatamente o caminho que devemos trilharmos, e este caminho nos conduz até Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos faz trilharmos neste caminho que leva até Deus, e nesse caminho que trilhamos, ela vai limpando. Ela vai realmente tirando os obstáculos e fazendo-nos vencermos até mesmo os obstáculos. 15:24 de Provérbios, a Bíblia diz que para o entendido o caminho do céu é para cima, a fim de se desviar do inferno que é para baixo. Então o caminho, como podemos saber o caminho que Jesus disse que os discípulos, sabiam o caminho? Como saber o caminho de Deus? Como eu posso saber o caminho do Senhor Jesus? Através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai verdadeiramente mostrar esse caminho a qual devemos colocar os nossos pés e andarmos nele. A palavra de Deus em Isaías, capítulo número 30, versículo número 21. E ouvirás uma voz por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Este é o caminho, andai nele. Que caminho? O caminho de Deus. O caminho da palavra. O caminho da verdade. O caminho da vida. O caminho da santidade. O caminho da obediência. É a palavra de Deus quem vai mostrar o caminho de Deus. O salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é a palavra de Deus que vai mostrar esse caminho. O caminho que Deus quer que nós andemos nele. Salmo 119, versículo número 105. Então, Jesus deixou claro para os discípulos que eles sabiam o caminho e um questionou, que não foi o único, os outros se aproveitaram dessa pergunta porque também estavam, provavelmente, com a mesma dúvida. Provavelmente com a mesma dúvida. E Jesus respondeu prontamente, porque Jesus não se recusava a responder questionamentos dos seus alunos, dos seus discípulos, dos seus seguidores. E Jesus disse, eu sou o caminho, versículo número 6, da verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, de João 14. Jesus deixou bem claro. Ele fez a afirmativa que revela que ele é o único caminho, único meio que alguém tem disponível para alcançar o céu, para alcançar Deus, para estar em Deus e viver em Deus. Ele deixou claro que ele é o único meio. Meu amigo ouvinte da palavra de Deus, é só Jesus o meio pelo qual o ser humano tem de se relacionar com Deus. De estar em Deus. É só através de Jesus. Não existe outro. Não existe outra.
não existe outro caminho, não existe outro intermédio, não existe atalho para chegar ao céu, para chegar a Deus. Só o Senhor Jesus é este intermédio. 4 de Atos dos Apóstolos, versículo número 12. E não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Devamos ser salvos quem? A humanidade. A humanidade só deve ser salva através de um único nome que foi dado por Deus entre os homens, pela humanidade, entre a humanidade, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o Senhor Jesus. Isso está em Atos capítulo 4, versículo número 12. Eu vou ler para melhor exatidão do que está escrito. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos sermos salvos. Não há outro, é só o Senhor Jesus. Há muitos procurando intermédios, procurando atalhos, procurando facilidade, mas não existe. É o único caminho, e esse caminho é estreito. Esse caminho é apertado, porém, ele conduz a Deus, ao céu, à salvação. Mateus 7, e versículo número 13, diz assim o próprio Senhor Jesus. 7 e 13 de Mateus. Entrai pela porta estreita, porque... Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Na verdade é o versículo 14. É 7 e 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então Jesus, ele é o único intermédio para quem quer alcançar Deus, alcançar o céu e chegar à verdadeira vida de Deus sobre sua vida. Subtópico 2. Consolo num cenário de angústia. Então é evidente que Jesus estava angustiado. Jesus estava nos seus momentos finais e ele estava angustiado. Ele estava verdadeiramente atribulado de espírito, abatido de espírito. E o Senhor, nosso Senhor, tinha plena consciência que estava aproximando a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, neste momento, nesse contexto de dor, Jesus dirigiu-se aos discípulos com o intuito de confortá-los. Mesmo Jesus estando naquele momento final da sua vida, de angústia, de dor, de sofrimento, de tensão, de pressão, mesmo diante disso, João 12 e versículo 27, Jesus estava nesse momento realmente crucial da sua vida. Ele estava já vendo a sua crucificação, ele estava vendo o sofrimento que ele estava prestes a passar. 12, 27 de João diz assim: agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha esta hora. Então Jesus estava nesse momento, quando estava com os discípulos, nesse momento de dor, de sofrimento, de angústia. 13 e 21 de João ainda diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós há de trair-me. Então Jesus estava nesse momento de uma ceia, de uma comemoração, de uma celebração, ao mesmo tempo de comunicar assim a sua finalização terrena aqui na terra, mas também ele estava confortando os discípulos. Ele estava consolando os discípulos mesmo nesse cenário.
Mesmo diante desse contexto, dessa evidência, desta situação prestes a acontecer, agonizante para com ele, mas ele estava ali confortando os discípulos, continuando a ensinar os discípulos, continuando a passar fortaleza para os discípulos, porque jamais alguém que está verdadeiramente no seu momento de fragilidade, ele pode passar a fragilidade para com o outro. Ele jamais pode transferir essa fragilidade para com aquele que também está frágil. Mas ao contrário, como propriamente disse Paulo, diga ao fraco, eu suporto. Ou seja, jamais a gente devemos usar a oportunidade para transferir fraqueza. Mas devemos termos a oportunidade, aproveitarmos a oportunidade para transferir fortaleza. Por exemplo, imagine um irmão em uma oportunidade, em um púlpito, transferindo, passando para a igreja que está ali para ouvir uma palavra poderosa, uma palavra edificadora, ouvindo fraquezas daquele irmão, ouvindo fragilidades daquele irmão, ouvindo verdadeiramente a deficiência daquele irmão. Com certeza isso não vai trazer edificação para a vida daquele. É para pregar a palavra, é para anunciar a fortaleza, é para anunciar verdadeiramente a edificação. Transmitir a mensagem de Deus que produz edificação, consolo e exortação. A mensagem de Deus ela vai transmitir de maneira tríplice isto, de maneira bem objetiva. Então Jesus, apesar desse momento, nesse cenário de dor e angústia, ele estava ali confortando. Ele estava ali mostrando fortaleza. Os discípulos poderiam olhar para Jesus e dizer, como o Senhor, já sabendo tudo o que vai acontecer de si, sendo entregue, vendido, traído por um dos seus discípulos, como ele pode ter tanta força? Como ele pode estar tão convicto? Como ele pode estar tão forte? Ele deveria estar chorando, ele deveria estar se lamentando, mas ele está aí. Como iniciou principalmente? Pregando com autoridade, com poder, com maestria. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que Jesus enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Jesus, apesar de saber, mas ele sabia que esse sofrimento que ele iria passar traria benefício para todos. E qual é o benefício que trouxe a vida de Jesus para com todos? Olha, João 3,16 é bem claro. Qualquer um que crer nele, 3,16 de João, tem a vida eterna. Você consegue imaginar o quão abrangente, quão grande é o benefício que a humanidade obtém pelo fato de Jesus ter passado pelo que passou? 3,16 está de maneira bem clara de João. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota, aquilo que parecia estar Jesus lá na cruz, crucificado, sendo zombado, escarnecido, ridicularizado, apesar daquilo parecer ser uma derrota, era na verdade uma vitória. Era na verdade um triunfo. Alguém morrer porque cometeu crime? Alguém morrer porque cometeu transgressão? Alguém morrer porque cometeu verdadeiramente desobediência, crueldade, barbaridade? É uma coisa.
Lá na cruz, em Lucas 23, narra muito bem essa história. Estava um à direita e outro à esquerda de Jesus e começou a conversar entre si. E um que ali conscientiza-se da situação diz, olha, você não pode ignorar este que está entre nós aqui, porque ele nenhum crime cometeu. Nós estamos aqui porque os nossos atos mereciam isto. Era justo para os nossos atos nós estarmos aqui, mas este é inocente, nenhum crime cometeu. Então, o que parecia ser uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico, como pareceu para o Senhor Jesus, transformava-se num glorioso começo. Ou seja, em uma nova dimensão agora, iniciou para com aqueles que assim creem em Jesus. Já imaginou alguém que crê em Jesus, o diabo, não ter o poder de tocar nele? Já imaginou? É assim que a palavra de Deus diz, que quem está em Deus, o maligno não consegue nem tocar nele, ticar nele. Já imaginou que coisa gloriosa? Então, quem está com o Senhor Jesus tem um começo glorioso. Pelo fato de crer em Jesus, não morre mais espiritualmente. Estava morto, mas não morre mais. O diabo não tem mais poder sobre ele. Nenhuma condenação há sobre ele. Romanos 8:1. Porque é um novo começo. Essa trajetória trágica, esse fim trágico de Jesus transformava num glorioso começo. Por quê? Porque foi Jesus, como parecia ser derrotado, mas que não, ele estava triunfando sobre a morte. Imagine, muitos morreram por causa de crime, por causa de pecado, como já falei, mas Jesus morreu sem nenhum pecado. Jesus morreu sem nenhum delito. Jesus morreu sem nenhuma transgressão. É por isso que triunfou um glorioso começo para com aquele que crê em Jesus. É por isso que João 1:29 de João disse que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o que salva a humanidade. Então, através de Jesus estava ali um novo começo. Existe um novo começo para você. Você pode recomeçar, você pode ter uma transformação, você pode ter verdadeiramente uma mudança radical sobre a sua vida. A partir do momento que você crê verdadeiramente, sinceramente, genuinamente em Jesus, há um recomeço para a sua vida. Você tem um recomeço, você tem um novo começo. Você tem uma nova vida. Você tem uma nova visão. Você tem uma nova trajetória. Enquanto estava caminhando para baixo, para o inferno, você agora vai caminhar para cima, para o céu. Através de Jesus. Subtópico 3. Uma promessa gloriosa. Uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. O caminho de Deus, o caminho da palavra, o caminho da santidade, o caminho da obediência, leva às moradas celestiais, ou seja, ao céu. A expressão que Jesus usou em João 14, versículo número 2, na casa do meu pai há muitas moradas, está se referindo ao céu. Um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. O céu, um lugar de habitações, aonde aqueles que são fiéis seguidores de Cristo, aqueles que são fiéis ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo,
terão habitação neste lugar livre de dor, de morte, envelhecimento, de sofrimento, de quaisquer que sejam as maldades que aqui na terra sobrevêm sobre ele. Apocalipse 21, versículo 4, assim nos narra, escrito também pelo apóstolo João, apóstolo do amor. Então, essa realidade, casa de meu pai, é uma realidade que é o céu, é uma realidade futura, é uma realidade espiritual futura, que proporciona uma esperança gloriosa para os santos. Essa realidade espiritual, casa do Pai, o céu, proporciona uma realidade espiritual que verdadeiramente traz aí uma esperança gloriosa para os santos. Quem são os santos? Aqueles que se renderam a Cristo, que vivem de acordo com a palavra de Deus, que vivem uma vida separada do pecado, que não planeja o pecado, que não vive no pecado, que não gosta do pecado, que verdadeiramente se afasta do pecado. Esses são os santos. Por quê? Porque uma vez que abraça tudo isto, então se distancia de Deus. Então, para se aproximar de Deus, é preciso abster-se de tudo isto e abraçando a santidade, a obediência, a palavra de Deus, abraçando verdadeiramente aquilo que Deus quer que venhamos abraçarmos. Então, essa realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A igreja de Cristo, que é os salvos, o grupo de salvos, o conjunto de salvos, o povo salvo em Cristo Jesus, que se renderam a Cristo. Então, a igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Porque Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, ele está falando sobre o céu, que ele foi para o céu e ele vai voltar. Então, esse retorno dele é a esperança nossa, é a esperança da igreja, é a esperança dos salvos, é a esperança dos seguidores fiéis de Cristo, é a esperança daqueles que verdadeiramente estão pela palavra de Deus, renunciando tudo e todos, e até o pecado, e até as suas próprias vontades, até apetitosas que sente, mas renunciando, para que aguarde fielmente esse retorno e não seja deixado para trás. Esse retorno significa um rápido arrebatamento, que Jesus arrebatará o seu povo aqui da terra para levar para o céu. Apesar dos tempos trabalhosos, que é evidente nos dias que estamos vivendo, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Neste sentido, podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda no céu, assim que seremos convocados por Jesus para nos reunir no maravilhoso encontro com Ele nos céus. Então, é a esperança da igreja. A esperança da igreja é esse retorno do Senhor Jesus. É o arrebatamento da igreja. No grego é a palavra harpazo, que significa verdadeiramente rápido, né? Arrebatar, arrancar a força. Então daqui da terra será levado, e não há quem possa verdadeiramente impedir de que a igreja seja arrancada, de que os servos de Deus fiéis sejam arrancados deste mundo para encontrar o Senhor nos céus, nos ares, e ser levado para o trono celestial. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, diz como é que isto vai acontecer. Que acontecerá dessa seguinte forma: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, nem todos serão mortos, estarão mortos quando Jesus vier, mas todos seremos transformados. Porque transformado, quem já morreu, revive, ressurge, ressuscita, recebe um corpo glorioso, e quem está vivo, transformado em um corpo glorioso também, e todos serão transformados.
No 52, diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o harpazo, no grego, que é arrebatamento, raptare, no latim, que é arrebatamento, que ambos é arrancar, é tirar um povo da terra para ir encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 17, 16 e 17. E a partir de então, encontrando o Senhor nos ares, ser levado às mansões celestiais. Então, é algo rápido que assim acontecerá. E não há quem possa impedir esta eventualidade. Então é uma promessa gloriosa. Na casa do meu pai há muitas moradas, falando sobre o arrebatamento de João 14, versículo número 2 e também o versículo 3. Tópico número 2. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. A dúvida de Tomé, subtópico número 1, baseado no versículo 5 de João 14. E qual foi a dúvida de Tomé? A dúvida de Tomé é que não sabia o caminho, que Jesus disse que eles sabiam. E Tomé dizendo que nós não sabemos o caminho. Como podemos sabermos o caminho? Pergunta Tomé ao Senhor Jesus no versículo número 5. E Jesus vai responder no versículo número 6 a resposta que Tomé não sabia. Então, do jeito que Tomé teve as suas dúvidas, mesmo estando com o Senhor Jesus, também nos dias atuais, nos dias de hoje, na nossa jornada, podemos também termos dúvidas. Podemos termos dúvidas também. Claro que existem dúvidas que verdadeiramente não deveriam existir na vida dos servos de Deus, porém existem. Os discípulos daqui estavam há 3 anos com o Senhor Jesus. Ouviam os ensinamentos de Jesus das mais variadas temáticas, dos mais variados assuntos. Jesus pedagogicamente usando e ilustrando através de culturas, através da praticidade da época de então. Mas mesmo assim tinham os discípulos com as suas dúvidas. Se você não sabe o caminho, Jesus, ele diz o caminho. Qual é o caminho? Agora você, para saber, Tomé teve Jesus falando. Como resposta, o caminho. Nos dias de hoje, você, para ter essa resposta, você precisa ser um leitor da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. O profeta Oséias, ele disse que verdadeiramente muitos são destruídos porque falta o conhecimento. Falta o conhecimento. E esse conhecimento, uma vez que nós adquirimos, devemos estar sempre adquirindo. Oséias 6, 3 e 4 e 6, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o caminho, ou o Senhor. Então, existem dúvidas. A dúvida de Tomé pode também ser
de maneira diferenciada também na sua vida. Porém, a resposta está na palavra de Deus para aniquilar essa dúvida da sua vida. Subtópico número 2. As incertezas de Pedro e Filipe. Pedro também teve... O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. 13:36 de João. 13:36 de João. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Então Pedro tinha dúvida? Tinha. Tomé tinha dúvida? Tinha. E Filipe também tinha dúvida. Filipe disse: Senhor, nos mostra o Pai. E acabou as nossas perguntas. Ninguém mais aqui vai fazer perguntas mais ao sim ou não. Essas perguntas que realmente estão encasquetando a nossa mente. Mas nos seja favorável. Uma pergunta só é suficiente para nós ficarmos confortados e a partir de então ficarmos a meditarmos na tua grandeza. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos Deus. Aí Jesus: quem vê a mim, vê Deus. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus deixou bem claro isso para Filipe. João 14, versículo número 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Filipe, diferente da pergunta de Tomé, se a promessa de, se a pergunta de Tomé foi grave, a de Filipe poderia dizer que foi muito mais. Tomé diz: nós não sabemos o caminho, nos mostra o caminho. Como podemos saber o caminho? Pedro também estava na mesma indagação. E Filipe diz: mostra-nos o Pai, e parou as perguntas. Encerramos as perguntas. Nos basta. E Jesus disse que quem vê ele, Jesus, está vendo Deus. Então é notável que Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas. Por isso que houve essas indagações, esses questionamentos. Eles também enfrentaram incertezas. Pedro, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Natanael, Mateus e outros mais que seguiram ao Senhor Jesus. Não somos diferentes deles. Nós hoje não somos diferentes deles. Certamente haverá momento em que nos sentimos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. E como é que eu escuto o Senhor Jesus Cristo? Lendo a palavra de Deus. Ouvindo bons pregadores. Bons instrutores, ensinadores. É assim que se escuta Deus. Essa palavra que nós temos, a Bíblia Sagrada, diferente dos livros, outros mais, essa palavra é inspirada, ou seja, ela é viva.
E quando a gente estamos verdadeiramente sensíveis, com o coração aberto, com o desejo ardente de ouvir Deus, Deus fala conosco de maneira tremenda. Desculpem, o ventilador está alterando a minha alergia. Terceiro subtópico: o engano de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes pensava. Ele não reconhecia, mas ele pensava, imaginava, e por isso ele depositou confiança até um certo momento, mas ele não reconhecia Jesus como o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Por isso ele assim traiu o Senhor Jesus, vendendo por 30 moedas de pratas. João 13, versículo 25 ao 27. Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A visão dele se restringia, se limitava a questões sociais e políticas. Se restringia, se limitava a isso. Pensava que Jesus iria verdadeiramente libertar Israel da opressão do Império Romano. Mas se enganou. Se bem que Jesus libertou de um império muito maior. E Judas, com a visão restrita, limitada, não viu isto. Porque quem não olha para Jesus como Filho de Deus, como Redentor, como Salvador da humanidade, não tem essa visão. Mas Jesus, ele libertou a humanidade, uma vez que a humanidade, ou você, crê fielmente nele. Olha Hebreus, o que nos diz o que Jesus fez. Carta aos Hebreus, capítulo número 2, versículo 14, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Jesus. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus fez isso. 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Judas não estava vendo isso, estava vendo Jesus, estava crendo em Jesus como o libertador de Israel da opressão do Império Romano, questões sociais e políticas. Mas não viu Jesus como aquele que libertava do império da morte, do imperador da morte, que é o diabo. Então, quem crê em Jesus tem essa realidade sobre a sua vida. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Então, você está seguindo a Jesus. Você está seguindo a Cristo. Você está sendo um crente com quais prioridades? Para arrumar um casamento? Para arrumar uma namorada? Para deixar a bebida, a droga, a prostituição? Você está sendo um crente para ajuntar dinheiro? Para enriquecer? Essas prioridades estão erradas. Nós devemos seguirmos a Cristo por amor a Ele e principalmente o que Ele fez por nós, nos libertando do império da morte, nos tirando de uma dimensão para outra. 5:24 de João.
Estávamos na dimensão da morte, inferno, e agora estamos na dimensão celestial, céu. 5:24 de João. Na verdade, vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas saiu da morte, passou da morte para a vida. Outra dimensão. Então, se você está seguindo a jornada com Cristo por essas prioridades, para galgar uma posição de diácono, de cantor da igreja, de pregador da igreja, de pastorear uma igreja, de ser um presbítero ou um missionário ou outras coisas mais, por estes ofícios, as suas prioridades estão equivocadas. Claro que na jornada você se torna pessoas assim, logicamente. Porque você vai obedecendo e as promessas de Deus vão se cumprindo sobre a sua vida. Deus vai obrando sobre a sua vida e, logicamente, um visionário, um homem de Deus, um líder de Deus, ele vai ver as características. Ele vai ver as qualidades daquela pessoa e essa pessoa ele vai ver que se encaixa e dá para aquele determinado departamento, daquela determinada obra, aquela determinada missão. Ele vai vendo. Claro que ele pode colocar em determinada obra, missão, de maneira errada, por muitas vezes não ter a visão, mas na maioria tem uma visão. De entender, de enxergar o ser humano com um talento que verdadeiramente servirá para a glorificação de Deus. Tópico 3 e último. Caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, 14:6 de João, subtópico número 1. Essa expressão eu sou o caminho representa a expressão eu sou, representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Por exemplo, João 6:48, Jesus ele disse, eu sou o pão da vida. Então é um título dado ao Senhor Jesus que representa a sua natureza divina. João 8:12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, é um título. João 10:9, eu sou a porta, disse Jesus. 10:11 de João, eu sou o bom pastor. 11:25 de João, eu sou a ressurreição e a vida. João 15, versículo número 1, Jesus, mais uma vez, diz, eu sou a videira verdadeira. É um título que representa a divindade, a natureza da divindade de Jesus. A natureza divina da divindade de Jesus. Então, assim quando nosso Senhor afirma, eu sou o caminho, quando Jesus disse, eu sou o caminho, em João 14, o versículo, esse termo de João 14:6, eu sou o caminho, que nesse tópico nós iremos vermos os 3 termos. Então, o primeiro termo, Jesus diz, eu sou o caminho, ele respondendo para Tomé, que logicamente serviu para os demais. Esse termo, eu sou o caminho, está declarando, quando Jesus disse eu sou o caminho, Jesus está declarando que ele é o acesso singular, único. Singular, ele é exclusivo. Ele é único ao Pai. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou o único acesso. Eu sou o acesso exclusivo. Eu sou verdadeiramente o acesso ímpar que você tem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amado ouvinte da palavra de Deus. O único acesso, quando Jesus diz, o único acesso até Deus é Ele, o Senhor Jesus. Então, eu sou o caminho, Jesus diz, eu sou o único acesso, eu sou o acesso exclusivo, especial, eu sou o acesso verdadeiramente único ao céu e ao Pai. Para quem? Ele é o único, ele é o caminho único para chegar até Deus. Para eu,
analfabeto ou não, para você, analfabeto ou não, para você, doutor ou não, para você verdadeiramente pobre ou rico, para você preto ou branco, para você gordo ou magro, feio ou bonito, alto ou baixo, para todos nós, ele é o caminho. Jesus, ele é o caminho. O caminho, ou seja, o único acesso, o exclusivo acesso, o único meio de chegar até Deus. Para Israel, o povo de Deus exclusivo, Jesus, ele é o caminho que Israel tem para chegar até Deus. Para quem não é israelita, o estrangeiro, o gentil, Jesus, ele é o único caminho. É por isso que em Hebreus 12, Efésios capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz, e ambos quem? Judeu e não judeu, judeu e gentil, ou seja, brasileiro, gentil, e todas as demais nações que não é realmente Israel, que é estrangeira. E ambos temos acesso a Deus pelo mesmo Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus. Que Espírito? A Palavra de Deus. Que Espírito? O Espírito Santo. Que Espírito? O caminho único que é o Senhor Jesus. Então, quando ele disse eu sou o único caminho, ele está dizendo que ele é verdadeiramente o acesso singular. Ele é verdadeiramente exclusivo e único a Deus. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Então você pode estar perdendo o seu tempo se dedicando à bruxaria, à macumbaria, se dedicando ao hinduísmo, se dedicando ao budismo, se dedicando ao islamismo, se dedicando à mariolatria, se dedicando ao franciscano, se dedicando a quaisquer que sejam ao outro segmento. Você está perdendo o seu tempo porque você não vai ter acesso a Deus, ao céu. A salvação. Não vai ter. Fora de Jesus não vai ter. Porque Deus deu o Senhor Jesus unicamente como acesso exclusivo até Ele, até o céu. Subtópico número 2. Eu sou a verdade. Então Jesus não é apenas uma parte ou uma fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. Ele é totalmente a verdade em si mesma, nele mesmo. Não há quem encontre em Jesus a mentira. Não há quem encontre nele uma mentirinha sequer. Já há na internet alguns que dizem que Jesus mentiu. Mentiu. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele nunca mentiu. Não saiu engano da sua boca. Disse Pedro. Carta de Pedro. Me foge a memória agora, mas provavelmente capítulo 2 da carta de Pedro. Deixa eu ver se eu encontro aqui para confirmar o que eu estou dizendo. Glória a Deus, graças a Deus, encontrei. 1 Pedro, capítulo 2, versículo número 22. 2 e 22 de 1 Pedro. Diz assim, o qual não cometeu pecado, quem? Jesus. Nem na sua boca se achou engano, como acabei de falar há poucos minutos. 2 e 22 de 1 Pedro. Então ele é a verdade absoluta, Jesus. Ele é a verdade absoluta.
Assim sendo, a verdade absoluta, que é Jesus, imutável, que não muda, incondicional, encontra-se plenamente expressa em Cristo. Quando ele diz eu sou a verdade, ele está mostrando verdadeiramente que de maneira absoluta, imutável e incondicional encontra-se a verdade plenamente expressa nele. Nele. Portanto, Jesus personifica, ou seja, Jesus ele é realmente a imagem expressa da verdade pura e verdadeira de Deus para com a humanidade. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer, uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades, que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. Jesus é essa verdade absoluta, imutável. Subtópico número 3, eu sou a vida. O terceiro termo de João 14:6. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E o terceiro termo, eu sou a vida. Então, a vida mencionada aqui não diz respeito à existência física, nós, como corpo, como ser humano, ou ao sopro vital, ou seja, a nossa vida completa. Mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Então, essa eu sou a vida, Jesus está falando sobre verdadeiramente essa contraposição. Não a vida física, ao sopro, a ser um ser vivo, simplesmente. Jesus está falando aqui verdadeiramente da vida nele, da vida espiritual, por meio da vida eterna concedida por Jesus. Jesus concede essa vida eterna aos que creem nele, aos que depositam a fé nele. Então, refere-se, eu sou a vida, refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Então, essa obra, a vida, eu sou a vida, quando Jesus diz, está se referindo a essa obra que ele realizou espiritualmente, que essa verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora, pela morte de Jesus realizada lá no Calvário, conforme 19, versículo número 30 do Evangelho de João, quando Jesus entregou o seu Espírito depois que morre, Jesus está falando sobre essa vida. É que quando o ser humano morre, ele, mesmo morrendo fisicamente, corporalmente, mas o seu espírito, a sua alma, está viva para ir para perto de Deus e não para longe, para distante de Deus. Essa realidade espiritual ocorre porque o nosso Senhor possui em si mesmo vida. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Jesus é a fonte de vida, mas também é o doador dessa vida. 3:16, todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Não perece não significa que vai ser destruído, porque o ser humano nunca vai ser destruído. Essa destruição que fala é que ele vai estar no lago de fogo, ou seja, definitivamente sem a misericórdia, sem o perdão, sem o consolo, sem os favores de Deus, mas sim o tormento que ele recebeu por desobedecer e rejeitar a Cristo como Salvador único e pessoal da sua vida. Então, que Deus abençoe a você, sua casa, sua família, em o nome de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Disse Jesus. Tudo isso está intrinsecamente nele. Ele é o que você precisa. O acesso para o céu é Jesus. A vida é Jesus para você que precisa de vida.
A verdade, ele é a verdade para você que precisa sair da mentira, abandonar, sair completamente. O caminho para chegar até Deus, ele é este caminho. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se você não é inscrito, inscreva-se para assim fortalecer o canal e ser notificado toda semana quando eu assim publicar novos vídeos e você recebe em primeira mão. Curta, comente, se possível, se assim desejar, compartilhe nos grupos ou com seus amigos. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.